CBN Madrugada. Hoje, com Bianca Santos. Nesta quarta-feira é celebrado o Dia Internacional do Idoso, camada da população que vem crescendo a cada ano, segundo a última pesquisa nacional por amostra de domicílios feita pelo IBGE. Com o passar dos anos, o organismo do ser humano começa a apresentar mudanças de forma natural. Por isso, o envelhecimento saudável deve ser uma preocupação não apenas de quem é idoso, mas também do adulto jovem. Vamos conversar agora sobre o assunto com a doutora Alice Amaral. Ela é médica especialista em nutriendocrinologia funcional e gerenciamento do envelhecimento saudável pela Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo. Muito bom dia, doutora Alice. Como vai? Bom dia, Bianca. É um grande prazer estar aqui falando com você e seus ouvintes. Prazer é nosso tê-la conosco aqui no CBN Madrugada. Bom, diversas doenças que se manifestam na terceira idade começam na infância ou na fase adulta. Como se prevenir, doutora? É verdade. Várias doenças que se manifestam já numa terceira fase da vida, elas se iniciam na adolescência, às vezes até na infância, como é o caso da osteoporose. Osteoporose é uma doença de infância que vai se manifestar só na fase mais tardia da vida. Então, a melhor forma de tratar qualquer doença é prevenir. A gente tem que começar com uma boa prevenção. Além da atividade física, já desde o iníciozinho da nossa vida, a alimentação. A alimentação é a base de tudo. Eu sempre falo que você é o que você come. Se você come bem, se você tem uma alimentação saudável, a chance de você de você passar dos 60 anos com saúde é muito grande. E, na verdade, dizem que o ser humano ele foi feito para viver igual na antiguidade, igual Matusalém, que vivia 1000 anos. Eles dizem que a previsão nossa de vida agora é em torno de 120 anos. Mas não é vantagem você chegar aos 120 anos se você não tem qualidade de vida. Nem chegar aos 90 anos você não tem qualidade de vida. Se nos últimos anos da sua vida você já sequer lembra o nome dos seus familiares. Então, o nosso objetivo enquanto médico, enquanto profissionais da saúde, é dar qualidade aos anos a serem vividos. Por exemplo, doutora, a osteoporose, quais são as principais causas no que diz respeito a uma má alimentação? Bom, alimentação muito rica em, refrigerantes, alimentos que vão sequestrar o cálcio do osso, embora a osteoporose esteja ligado a outros minerais, a outros nutrientes, além do cálcio. Então, uma alimentação muito rica em alimentos industrializados, processados, muito condimentados, uma alimentação muito ácida, isso tudo favorece o aparecimento de osteoporose. Infelizmente, hoje se você chegar numa praça de alimentação do shopping, você vai ver mãe colocando refrigerante na mamadeira. Então, já está começando ali a desenvolver uma osteoporose. Você pegar esses refrigerantes e dá para uma criança, já vai diminuir a formação óssea. Depois de uma certa idade, a gente já começa a perder massa muscular e proporcionalmente massa óssea. Quanto mais você tiver, por mais que você perca, você ainda fica com uma reserva. Se você chega na fase adulta e tem pouco, a hora que você começa a perder, você não tem nada. Então, você vai desenvolver essas doenças com muito mais facilidade. É verdade. Agora, a alimentação pode influenciar na qualidade de vida diretamente, como a senhora está mencionando, já que determinados alimentos aumentam a formação de radicais livres. O que seriam? Vamos tentar explicar para os nossos ouvintes o que seriam esses radicais livres. Bom, os radicais livres são substâncias, digamos assim, que vão desencadear várias doenças no nosso organismo. A gente sabe que as doenças estão diretamente ligadas à presença desses radicais livres. Então, hoje em dia, a gente quer que a nossa alimentação ela seja o mais antioxidante, ou seja, que ela nos proteja da ação deletéria desses radicais livres. Quando a gente respira, parte do nosso oxigênio ele já se transforma em radicais livres. Isso é normal. Mas quando a gente tem hábitos de vida que não são muito saudáveis, como cigarro, essa alimentação muito processada, o abuso de bebidas alcoólicas, e hoje em dia a gente acaba tendo muito contato com substâncias altamente tóxicas, né? O uso de agrotóxicos e pesticidas, as poluições das grandes cidades e esse campo eletromagnético. A nossa vida está cada vez mais informatizada, digamos assim. A gente fica do lado do computador o tempo todo, com o celular no bolso,
enfim. Então, isso tudo emite ondas eletromagnéticas que são altamente prejudiciais à nossa saúde e aumenta a formação desses radicais livres que são altamente deletérios. A alimentação, ela tem que ser o mais, digamos assim, antioxidante. Ela tem que nos proteger da ação desses radicais livres. E tem determinados alimentos que são mais ricos em antioxidantes do que outros. Por exemplo, o vinho ou a uva, ela é muito rica em resveratrol, é um excelente antioxidante. A gente tem a batata doce está na moda. Eu nunca falei tanto de batata doce igual tem falado ultimamente. A batata doce, ela tem uma substância chamada glutationa, que é um potente antioxidante que nos protege da ação dos radicais livres, e ela é muito importante também na proteção de doenças como Parkinson, infarto agudo do miocárdio, Alzheimer. Então, batata doce tem que fazer parte da nossa alimentação. Algumas pessoas têm mais dificuldade com certos alimentos, porque não gostam mesmo, têm mais dificuldade de ingeri-los pelo paladar mesmo, né? Algumas pessoas são mais alheias a folhas, a verdes. Dá para fazer uma alimentação saudável, pensando também no gosto de cada um? O ideal é que a gente procure respeitar, né, a individualidade de cada um. Senão vira uma tortura. Mas a gente pode ingerir esses alimentos sem ser eles puros. Por exemplo, se você não gosta muito de uma verdura, você faz um suco e coloca essa verdura no meio. Não vai encher só com a verdura, mas você coloca um pedacinho, uma folhinha. E o paladar é uma coisa que a gente começa a condicionar. A gente já não nasce gostando de determinado alimento. Com o decorrer da vida, a gente aprende a gostar do alimento. Por exemplo, o japonês, ele não nasce já gostando de comer peixe cru, e nem o italiano não nasce gostando de comer só massa. Mas ele é condicionado. Então, se você pegar, por exemplo, você não gosta de alface, você não gosta de couve, então você pega um pedacinho de couve e põe lá todo dia. No primeiro dia vai ser uma tortura, no segundo dia já não vai ser tão ruim. Depois de um certo tempo, você já começa a gostar, você condicionou o seu paladar a gostar disso, daquele determinado alimento. E uma coisa interessante que você falou aqui, Bia, que eu acho que vale a pena ressaltar, é que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouco, né, desse paladar, desse olfato. Então, na pessoa, quando ela chega numa certa idade, é importante que o alimento ele seja mais atrativo, mais saboroso, para estimular ele a se alimentar. Porque senão ele não vai comer direito e vai desencadear uma série de doenças ligadas a essa desnutrição. Ele vai desenvolver um déficit nutricional e isso não é interessante, porque várias doenças surgirão a partir disso. Várias doenças como diabetes, né, gastrite, aparecem na terceira idade por causa de uma má alimentação. Então, quais são as principais orientações para preparar uma alimentação cuidadosa, fracionada para os idosos? Bom, a alimentação ela tem que ser o mais variada possível, na medida que for possível a gente procurar colorir bastante o nosso prato, o nosso cardápio. Quando for se alimentar, comer devagar, pausadamente, evitar conversar durante as refeições, prestar atenção no que está fazendo, no que está mastigando, não comer na frente da televisão, porque senão a gente se distrai. Não beber muito líquido durante as refeições. Quando estiver bebendo líquido, beber em pequenos goles. E depois de uma certa idade, tem que ver se os nossos familiares, essa pessoa mais idosa, se as próteses delas estão bem adaptadas, porque você não vai dar um churrasco para uma pessoa que já não tem todos os dentes, ou então que está com uma prótese mal adaptada, ela não vai conseguir mastigar bem, ela não vai digerir esse alimento. Então, uma carne mais moidinha ou desfiada, enfim, o alimento ele tem que ser mais macio, ele não pode ser tão duro, que senão se não tiver uma mastigação boa, vai trabalhar esse sistema digestivo. E nós sabemos que muitos alimentos já começam a ser digeridos pela boca. É importante, então, a gente ficar atento a esses detalhes. Com relação à carne, a melhor opção é o peixe, doutora? O peixe é um alimento muito rico, né? Eu sou fã da sardinha. A sardinha ela é barata, ela geralmente pouco contaminada com metal pesado e muito rica em ômega 3. E o ômega 3, ele protege o nosso cérebro
quando a gente chega numa certa idade, a gente começa a ter um cuidado especial com isso. A gente valoriza mais, né? Essa questão do cérebro, da memória. E o ômega 3, ele ajuda no coração, ajuda a manter os níveis de colesterol mais baixos. Então, o peixe realmente é uma boa opção. Tem que ficar atento por causa de espinho. Então, sempre tomar cuidado na hora que for comer um peixe com espinho, fique atento em relação a isso. Mas o peixe é uma ótima opção, sim. E a sardinha pode ser aquela em lata ou não? Industrializada é pior? O ideal é que não seja industrializada. Mas você sabe que até a industrializada ela é interessante para a sardinha. Mas se pudesse ser natural, melhor, né? A sardinha fresca é sempre melhor. Com relação ao tempero dos alimentos, há alguma modificação para os idosos, doutora? Não só para os idosos, mas para a população de modo geral. O tempero ele não deve ser industrializado. Esses temperos industrializados, eles contêm determinadas substâncias, como glutamato monossódico, que são substâncias que produzem, inclusive, doenças neurológicas, como Parkinson e Alzheimer. Então, eles devem ser evitados. A gente tem que lançar a mão. Lembra daquele tempero da vovó, que ela fazia em casa? É esse tempero que a gente tem que lançar a mão. É muito mais gostoso, aliás, né? Muito mais gostoso, muito mais saudável. Então, vão abusar de ervas, vão abusar do alho, vão usar cebola, vão lançar a mão do azeite de oliva extra virgem. Você sabe uma coisa muito interessante também para a gente usar para temperar o nosso alimento? É o açafrão. O açafrão, ele tem uma ação muito potente contra câncer e ele previne o aparecimento de Alzheimer. Lá na Índia, que eles usam açafrão direto, é um dos lugares com menor incidência de Alzheimer. Então, o açafrão, ele deve fazer parte da nossa alimentação, a gente deve abusar dele para temperar. Pode usar para temperar carne, você pode colocar ele no arroz, que ele colore o arroz, enfim, é só usar a criatividade. Quais são as contribuições dos alimentos ricos em fibra, doutora Alice? É super importante para o bom funcionamento do nosso intestino, ajuda na prevenção de determinados cânceres, né, principalmente do intestino, ajuda no combate do colesterol, dá uma sensação de saciedade. Quando a gente chega na terceira idade, nosso metabolismo fica mais lento e pode desenvolver diabetes. Então, se você tiver um alimento que vai te dar saciedade, ajuda até a combater o diabetes. A água de coco. E obesidade, né? Sim, diabetes e obesidade. E a água de coco, ela pode substituir a água, a ingestão de água natural? Nossa, a água de coco ela é fantástica. É um alimento muito rico. Não só pode, como deve. Se a pessoa ela tiver a oportunidade de lançar a mão da água de coco, mas sempre é natural. A água de coco industrializada não vai trazer os mesmos benefícios, não. E foi muito bom, Bianca, você ter tocado no assunto da água. Porque às vezes as pessoas mais idosas, elas podem apresentar uma certa incontinência urinária. E aí elas começam a restringir a ingestão de água. E isso não é nem um pouco saudável, porque além de levar a problemas renais, até uma prisão de ventre, pode causar um quadro mais sério de desidratação. A água de coco ela vai ajudar até a prevenir nisso, porque além da água ela tem outros eletrólitos que são muito importantes. Ela é muito rica em potássio. Às vezes a pessoa ela chega nessa fase e ela usa diuréticos, por exemplo, que fazem com que haja uma eliminação maior de potássio, causando câimbras, entre outras coisas. E a água de coco ajuda na prevenção disso. E com relação ao consumo do sal, não só para a terceira idade, mas também para outras fases da vida, qual é o consumo permitido diário? O ideal é que a gente não usasse esse sal industrializado, porque ele não traz mais nutrientes. O sal que eu recomendo é o sal integral, o sal marinho, tem um sal que é muito legal, que é o sal rosa do Himalaia, que ele é cheio de minerais, ele é cheio de nutrientes. Ele pode e deve ser usado. Isso é fácil de encontrar, doutora? Nos grandes centros é muito fácil de encontrar. Em cidades menores, hoje em dia a gente vê algumas lojas que vendem esses produtos naturais que se interessam mais por esse tipo de alimento. E já não é tão difícil de encontrar. Mas ele não é difícil, não. Já foi mais difícil. Alguns anos atrás, quando a gente começou a divulgar isso, era quase que impossível e muito caro. Hoje ele já está um preço bem mais acessível. Agora, não é tão caro assim, porque eu acho que é um bom investimento. E a gente não gasta tanto sal. E às vezes a gente gasta dinheiro com tanta bobeira, né, Bianca? Que vale a pena investir num sal de qualidade que vai nos prevenir
de desenvolver doenças mais graves. Com certeza. A gente está falando aqui de formas de prevenção, na verdade, na tentativa de ter um envelhecimento saudável. E essas formas de prevenção começam ainda na infância. Por isso a importância também de os pais darem opções aos filhos para que eles experimentem comidas variadas, né, doutora? Você está certíssimo, é isso mesmo. As crianças, elas tendem a repetir os hábitos alimentares dos pais. Então, é aquele pai que está fumando e quer impedir o filho de fumar. Então, se você quer que o seu filho se alimente bem, comece para mostrar para ele o que é se alimentar bem. Se você enche a sua geladeira de refrigerante, se só compra biscoitos recheados, alimentos altamente processados, comidas sempre semi-prontas, industrializadas, como é que você vai cobrar do seu filho uma alimentação saudável? Então, dê o exemplo. Esse é o caminho. Agora, quais são as outras ações que podem contribuir para o envelhecimento saudável, como, por exemplo, atividade física, um sono adequado? Qual a importância disso? A atividade física ela é importante em qualquer idade, né? Ela melhora a oxigenação para o cérebro, ajuda a manter uma massa muscular boa. É bom a gente dar atividade para o nosso cérebro. Lembrar que o cérebro é um músculo. E a musculatura, quando a gente não usa, ela tende a atrofiar. É muito comum você ver, a pessoa ela vai muito bem até determinada fase da vida. De repente, ela aposenta e aí ocorre um declínio total e começa a surgir uma série de doenças que antes ela não tinha. Então, é importante você estar sempre dando trabalho para o seu cérebro. Seu cérebro ele tem que estar funcionando, ele tem que estar sempre trabalhando, tem que estar sempre visando um futuro. Uma coisa muito importante é o sono. Durante o sono, a gente produz um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio da juventude. Se você não tem um sono adequado, vai haver um comprometimento na produção da melatonina. E a melatonina, entre outras coisas, ajuda até na prevenção do Alzheimer. Então, tem que dormir, de preferência 8 horas por dia, para que a pineal, que é onde ocorre a produção da melatonina, para que ela funcione, o quarto ele tem que ser escuro, bem escuro. Se você levantar de noite para ir ao banheiro, então acenda uma luz vermelha, evita acender a luz branca, porque ela vai atrapalhar o funcionamento dessa glândula chamada pineal. Então vai com uma luzinha vermelha que não vai atrapalhar tanto. E o local onde dorme tem que ser o mais confortável possível e, de preferência, que não tenha telefone celular por perto, que não tenha aquelas luzinhas de LED que ficam acesas a noite toda e atrapalham também, não são interessantes, e não deve ter nem televisão no quarto. Lugar de dormir é cama e olhe lá. Doutora, e para encerrar, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem final aos nossos ouvintes neste Dia Internacional do Idoso, com relação ao que conversamos sobre as formas de prevenção na tentativa de um envelhecimento saudável. A gente tem que lembrar que o maior bem que a gente tem é o nosso tempo. E esse tempo, uma vez perdido, ele não retorna. Então procure aproveitar o seu tempo com coisas que são prazerosas, que te dão prazer, com pessoas que te fazem bem. Aproveite a vida. Não adianta a gente lamentar o leite derramado. O que passou, passou. O que eu não fiz mais. Então, vamos ver o que eu posso fazer daqui para frente. Não interessa se eu vou viver mais 1 hora, 1 dia, 1 ano. Importante é que eu viva bem, de maneira harmônica, e quando eu partir, que as pessoas só guardem boas lembranças. Vou falar assim, nossa, ela vai fazer falta. Então, aproveite seu tempo, viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. Beije quem você gosta, abraço. Você sabe que abraçar é uma coisa muito boa. Então, quando você encontrar com alguém que você gosta muito, abraça e fala para aquela pessoa que você ama muito ela. A gente não sabe se a gente vai encontrar aquela pessoa de novo. E eu acho que até muita pretensão nossa, achar que a gente ainda vai viver mais 10 anos ou 20 anos. Então, a gente está vivo hoje. Vamos agradecer, porque hoje é o momento e é o presente que a gente tem que aproveitar. Ótimo. Bela mensagem, doutora. Agradeço muito sua participação conosco, a nossa conversa. Um ótimo dia e até a próxima. Obrigado, Bianca. Foi um prazer imenso falar com você.
Prazer foi nosso. Eu conversei com a doutora Alice Amaral, médica especialista em nutriendocrinologia funcional e gerenciamento do envelhecimento saudável pela Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo, a propósito do Dia Internacional do Idoso, celebrado nesta quarta-feira.